família de 4 pessoas se junta ao seu melhor amigo para pescar no rio Zambezi. E o passeio rapidamente se transforma em uma luta pela sobrevivência. Jogados em águas cheias de crocodilos, 4 deles viram presa fácil, enquanto o outro luta por sua vida entre alguns dos predadores mais mortais da África. Meu Deus. A qualquer momento, um de nós seria pego por um crocodilo. Achei que tinha realmente acabado. Sobrevivi. Terror no Zambezi. Zâmbia, um dos países mais selvagens da África. A casa das espetaculares Cataratas Vitória. Elas são alimentadas pelo poderoso rio Zambezi, que divide a Zâmbia do Zimbábue. Dia 1. É aqui, em um dos trechos mais isolados do rio, que 2 amigos planejaram uma viagem de pesca de um fim de semana. Arthur Taylor e Alistair Gallatley se conhecem há mais de 25 anos. Os nossos filhos cresceram juntos com o Alistair. Basicamente, o Alistair é parte da família. Ele é um cara muito bom em uma crise e um amigo ótimo. Nos conhecemos há muito tempo. Passamos muito tempo juntos. Íamos bastante pescar. Onde põe a rede de pesca? No lugar de sempre. Como experientes guias de safari, eles viveram e trabalharam ao longo do Zambezi por grande parte de suas vidas. E o mais importante, não é? Então, bora pra água? Juntam-se a eles a esposa de Arthur, Faye, e os pais dela, Clive e Brenda. São professores aposentados e vieram da Inglaterra. Mudou de ideia? Não, vou ficar por aqui relaxando e lendo meu livro. Ambos viveram entre idas e vindas à África ao longo dos anos. Esta é a última chance para todos eles saírem juntos no rio. Amanhã, Faye e Arthur precisam buscar seus 2 filhos no internato. Mesmo tendo passado muito tempo na natureza, Brenda não está muito interessada na ideia de ir pescar. Acho que minha mãe estava ansiosa porque ela realmente não gosta de andar de barco e ela preferia passar o dia no acampamento. Eu não vou, se você não for. Se ela não vier, os crocodilos ficarão seguros. Minha mãe tem uma personalidade bem forte. Ninguém mexe com ela. Me ajude aqui. Como é o último dia de férias, ela finalmente concordou em vir conosco. Todos a bordo? Esta é uma das partes mais isoladas do rio. O rio Zambezi é fantástico. É incrível e tão diverso. As aves são de outro mundo. Você vê animais como búfalos e elefantes passando. Na água, há hipopótamos por toda parte. E também crocodilos enormes. É mesmo um rio incrível. Realmente é. Era um ambiente muito tranquilo e relaxante. Ninguém estava preocupado com nada. Quer tentar pescar um pouco, Brenda? Não, não sou boa nisso. Vamos lá. Tenta, é fácil. Passamos por vários tipos de hipopótamos. E todos estavam por aí apenas relaxando. Eles pareciam tão pacíficos e tranquilos. A maioria estava em rebanhos, por isso se via poucos machos solitários. Contanto que você mantenha a distância deles, você não terá nenhum problema.
Consegui algo aqui. E tá pesado. A pescaria tinha sido bem fraca naquela manhã. E quando minha mãe pegou um peixe, ela ficou muito feliz mesmo. Muito bem, mãe. Acho que isso merece um almoço de celebração. Que tal ali? Parece uma boa sombra naquelas árvores. Parece bom mesmo. Que horas são? Não houve aviso. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado. Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Eu pensava nas minhas pernas e pés debaixo da água. Isso me dava um arrepio, pensando que a qualquer momento nós seríamos atacados por um crocodilo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Eu pensei, mãe, você está me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. Foi incrível que Arthur estivesse lá no momento certo. De alguma forma, ele conseguiu segurar nós duas. Estávamos sendo levados todos juntos. Nós basicamente nos seguramos uns aos outros. Foi muito difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Faye, O barco ficou preso no meio do rio.
Tenta ficar calma. Clive e Alistair conseguem se agarrar a ele enquanto a corrente leva os outros rio abaixo. Não podíamos fazer nada. Nós sentamos na frente do barco e só assistimos. Não sabia para onde estávamos indo, apenas que nós estávamos sendo levados. A corrente estava realmente forte e nos arrastava com facilidade. Estávamos tentando chegar no raso. Sabíamos que era a nossa única chance de sobrevivência. Felizmente, a corrente nos levou para o meio do rio, que era um pouco mais raso. É um banco de areia? Havia uma ilha submersa. A primeira coisa que fiz foi vomitar porque engoli metade do Zambezi. Você tá bem? Alistair viu seus amigos lutarem contra a correnteza. Ele sabe que Clive acharia praticamente impossível chegar ao banco de areia. Clive mal consegue nadar, então foi difícil porque não podíamos dizer, ei, nade até o banco de areia. Só podíamos sentar e nos acomodar no barco. Arthur, Faye e Brenda não estão em uma situação muito melhor. Quando finalmente chegamos a um lugar onde ficávamos de pé, foi um alívio, de certo modo. Mas sabíamos que era apenas um alívio temporário. O rio estava cheio de crocodilos e dos grandes. Dos que não temem o homem. E acredito que a maioria dos crocodilos dessa área simplesmente te veem como alimento. Então havia uma grande chance de você ser devorado. De sua posição no barco, Alistair avalia a situação. As chances do grupo ser resgatado neste trecho remoto do rio são mínimas. Ele sabe que todos os anos centenas de pessoas morrem devido a ataques de crocodilos no Zambezi. Como o único homem solteiro do grupo, Arthur! ele toma um risco calculado. Vou nadar até aquela margem e buscar ajuda. Não se arrisque. Ele é maluco. A água estava agitada. Eu comecei a nadar e estava um pouco assustado de que as ondulações ao redor pudessem atrair os crocodilos. Fui arrastado por uns 300 ou 400 metros rio abaixo. Eu estava bastante cansado a essa altura. Vi uma pequena enseada adiante, então nadei até lá. Fora da vista dos outros, Alistair finalmente alcança a margem do rio em segurança. Quando meus pés tocaram o chão, olhei para cima. A cerca de 10 metros havia um crocodilo na água apenas me olhando. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Então, eu mergulhei na água para tentar ver onde ele estava. Quando comecei a ir na direção do crocodilo, ele passou por mim.
Ele estava indo para minhas pernas e eu empurrei com a mão esquerda. Os dentes dele cortaram um pouco a minha mão esquerda. E então sumiu. E aí ele foi direto no meu braço. Estava tentando arrancar meu braço fora. Alistair está preso em um giro mortal, uma manobra giratória usada pelos crocodilos para afogar e desmembrar suas presas. Eu estava ficando bem fraco. Achei que era o fim. Não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Seu braço direito está preso nas mandíbulas do crocodilo. Alistair pensa em uma última coisa que pode salvá-lo. Peguei meu braço esquerdo e tentei colocá-lo dentro da mandíbula do crocodilo. Eles têm uma aba na parte de trás da garganta que impede a entrada de água quando estão submersos. Tentei alcançar isso. Assim que enfiei os outros dedos dentro da boca do crocodilo, ele soltou. O ataque brutal quebrou o braço de Alistair em 3 lugares. A articulação do ombro dele foi tirada de encaixe. Eu estava bastante assustado, achando que estava entrando em choque. Eu estava muito fraco, perdi muito sangue. Tudo o que ele pode fazer para tentar conter a perda de sangue é improvisar um torniquete. Arthur, Faye e Brenda perderam Alistair de vista logo depois que ele foi levado rio abaixo. Eles não fazem ideia de que ele foi atacado por um crocodilo. Meu Deus! Eu ouvi distintamente ele gritar. Meu Deus, meu Deus. E então, nós achamos que ele estava exausto. E fiquei aliviada que ele conseguiu chegar do outro lado. Meu Deus! Fui pego por um crocodilo! Meu Deus. Foi um sentimento terrível. Não sabíamos se ele tinha perdido um braço, uma perna, ou onde ele tinha sido mordido. Onde? É grave? O ferimento é grave? Não sabíamos se ele ia sobreviver nem mesmo a próxima hora, quanto mais o dia seguinte. Alistair! Alistair! Com a melhor chance de resgate perdida, Arthur decide tomar as rédeas da situação. Arthur, o que você está fazendo? Vou buscar ajuda. Caminhei em direção à margem para ver se poderíamos atravessar nadando por ali. Ele apenas foi afundando mais e mais na água. E eu só consegui imaginar ele sendo levado por um crocodilo. Eu não conseguia lidar com isso. Não vá! Não seja idiota! O Alistair tá ferido, ele pode morrer. Você não vai ajudar se for devorado, vai. Havia vários crocodilos deitados por ali, não dava para simplesmente ir até lá. E decidi não arriscar. Ele percebeu que era impossível. A cada 10, 20 metros havia um crocodilo deitado na margem do rio. Não havia esperança. Toda a situação era desesperadora. Embora Alistair esteja fora da água, ele ainda está vulnerável a ataques. Eu estava preocupado que o crocodilo voltasse. Eu só queria sair dali o quanto antes.
O sol estava bem quente e havia uma árvore entre as pedras onde eu fui me sentar à sombra. E tentei confortar meu braço. Os analgésicos naturais de Alistair estão começando a perder efeito. Ele está sentindo toda a dor de seus ferimentos. O menor movimento é uma agonia. Clive ainda está preso no meio do rio. E agora o barco começa a afundar. Ele não pode ficar lá. Ele tem que nadar até nós. Pai! Você precisa vir pra cá! Eu sei. Meu pai não teve opção a não ser nadar, porque se o barco afundasse à noite, ele simplesmente desapareceria. Ele não teria a menor chance. Brenda. Aquilo foi simplesmente uma experiência horrível de assistir, sendo que a qualquer momento ele poderia ser levado por um crocodilo. E Clive também tem que lutar contra as correntes imprevisíveis do Zambezi. Embora ele estivesse nadando o máximo que podia em nossa direção, Você consegue! ele estava se afastando cada vez mais. Meu Deus! Vamos, Clive. Isso! Parecia uma eternidade. Vamos. Continua. Te peguei. Eu não consigo expressar o alívio que senti quando meu pai havia conseguido. A apenas algumas centenas de metros, as agonias de Alistair se intensificam. A ferida dele está se tornando uma bomba relógio de veneno. Eu não tinha nada para limpar as feridas. Elas estavam cheias de sujeira. Alistair sabe que bactérias da mordida do crocodilo entraram em sua corrente sanguínea. Sem tratamento, ele poderia facilmente perder o braço para a gangrena. Gangrena é coisa séria. Um amigo meu foi mordido por um leão. Ele chegou ao hospital em 8 horas, mas ainda assim perdeu a perna. Sem forças para se mexer. Se a gangrena não pegar Alistair, os predadores irão. Perdidos no meio do Zambezi infestado de crocodilos, os outros sabem que perderam sua única chance de resgate. Qualquer esperança de serem encontrados antes do pôr do sol está desaparecendo rapidamente. O que você está pensando? Que ninguém vai passar por aqui. A área era tão remota que eu diria que as chances eram muito pequenas. Você tinha que ter muita sorte se a ajuda aparecesse por lá. Não há como sobreviver no rio. O que estão pensando? Ah, tu quer nadar até lá? Não, nós já falamos disso. Eu tenho que fazer algo. Há muitos crocodilos. Não podemos só ficar esperando. Esperar. Arthur pensou que poderia tentar nadar em direção ao lado zambiano, para ver quão grave estava o ferimento de Alistair. Mas eu sabia que não conseguiria suportar perdê-lo. Eu não ia conseguir sem ele. Talvez nós pudéssemos nadar todos juntos.
Seríamos uma grande massa. Isso pode assustar eles. Mãe, você acha que consegue? Posso tentar. Certo. Achei extremamente difícil voltar para a água. Estávamos todos tão fora da nossa segurança que eu simplesmente surtei. Não consigo! Vamos voltar. Comecei a entrar em pânico e disse: não consigo fazer isso, não consigo. Não consigo atravessar. Mãe, desculpa. Não consigo. Definitivamente você sente um senso de frustração ao perceber que não há muito o que se possa fazer além de ficar lá e esperar, sabe? Esperar por ajuda. Todos enfrentam a perspectiva de uma noite aterrorizante sem esperança de resgate. É uma sensação horrível saber que alguém está deitado, sangrando até a morte, e que você é incapaz de fazer qualquer coisa a respeito. Alistair! Não consigo dizer o quão terrível isso te faz sentir. Alistair! 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 Gritamos por ele até o sol começar a se pôr. E então as hienas começaram a chamar. Quando o sol se pôs, decidimos não chamá-lo mais. Se ele respondesse, poderia alertar e atrair qualquer predador que estivesse pelas proximidades. A noite é a hora mais perigosa na selva africana. Leopardos, leões e hienas conseguem detectar o cheiro de sangue a quilômetros de distância. Dava para ouvir os leões chamando e também as hienas. Mas quando eles param, você não sabe onde estão. E aí você não sabe se estão vindo na sua direção ou indo embora. Achei que poderia ter uma noite difícil. Então juntei umas pedras, porque se algo aparecesse naquela noite, pelo menos poderia atirar as pedras. Quando ficou escuro, o vento aumentou e ficou muito frio. Eu estava congelando, meus dentes batiam, e eu simplesmente não conseguia me aquecer. Estava extremamente frio. Definitivamente, estávamos em extremo perigo ficando no rio, porque havia uma grande chance de que um crocodilo viesse nos pegar durante a noite. Junta esse pessoal. Decidimos nos agrupar todos juntos. Vai ficar tudo bem. Tentem ficar de olho em todos os lados. Quanto mais olhos estiverem ao seu redor, maior a possibilidade de enxergar um crocodilo vindo por trás, pela esquerda ou pela frente. Nós estávamos todos olhando em direções diferentes, caso um crocodilo aparecesse. Estávamos nos esforçando para ver na água, e o tempo todo só estávamos pensando em crocodilos. Com aquelas imensas mandíbulas estalando e as bocas abertas. Era um pensamento aterrorizante. O que é aquilo? O quê? Ali? Meu Deus. Tá se aproximando. Está vindo.
o quê? Naquele escuro, até a vegetação que flutuava, como galhos e folhas, parecia um potencial crocodilo. Estávamos muito vulneráveis. E a pior coisa era não saber o que tinha acontecido com Alistair e se ele conseguiria chegar até amanhã. As hienas começaram a se aproximar. E os leões também. Estávamos preocupados que seguissem o rastro de sangue de Alistair e ele não estivesse mais vivo no dia seguinte. Eu estava preocupado de ter deixado um rastro de sangue quando saí. E preocupado que algo pudesse farejar isso e me encontrar. Eu estava preocupado com leões e hienas. Havia muitos deles por lá. Eu ouvi um ruído. E quando eu olho, vejo um búfalo. Olhei diretamente para ele e ele me encarava. Se você entrar na zona de perigo deles, ou se estiverem feridos ou doentes, os búfalos podem ser realmente perigosos. Eles matam muitas pessoas todos os anos. Por alguma razão, ele veio e se deitou. Não acreditei naquilo. Não consegui acreditar no que aconteceu. É um comportamento normal. Normalmente, eles nunca fariam algo assim se houvesse um humano por perto. Aquilo foi impressionante. Era como se ele estivesse de guarda, uma grande guarda. A escuridão ao nosso redor te fazia perceber o quão vulnerável você estava naquela grande imensidão. Você não é nada. E tudo está fora do seu controle. Todos sabiam que talvez nós não íamos sobreviver até o dia seguinte. Especialmente a Faye. Ela tinha medo. Medo de nunca mais ver seus filhos. Na hora eu nem pensei muito, mas quando pensei, fiquei congelada. Foi uma experiência completamente horrível. O que foi isso? Parecia uma batida na água. Arthur disse que era um crocodilo batendo rabo, e não estava longe. Era claramente um crocodilo. Conseguíamos ver a ponta irregular da cauda dele, enquanto ele se aproximava cada vez mais. De repente, tudo está em alerta. Seus ouvidos, seus olhos. Um grande pânico. Tente ficar calmo. Quando algo vier direto para você, temo o pior. Espere, ainda não. Quando batemos na água com o remo, ele desviou para a corrente principal. Ficamos muito tensos depois disso, olhando ao redor caso acontecesse de outro crocodilo passar. A dor começou a aumentar durante a noite.
Quando eu me movia um pouco, doía muito. Se eu ficasse parado, estava tudo bem. Alistair sabe que a pior coisa que ele poderia fazer agora é adormecer. Se ele fizer isso, pode ficar inconsciente. E com feridas tão graves, seu corpo pode entrar em colapso e ele estar morto pela manhã. Mas ele perdeu muito sangue. Ele não consegue se manter alerta. No rio todos estão sofrendo. Ficar em pé por um período tão longo te deixa extremamente exausto. Nossas costas doíam. Estávamos congelando de frio. A água tá quente. Vou sentar um pouco. Arthur queria se sentar. Estava mais quente dentro da água do que fora dela. Bem mais quente. Eu disse para ele, você não pode se sentar, porque você vai se molhar, depois vai sentir frio e então hipotermia. Eu disse, precisamos passar por isso. Temos 2 crianças para cuidar e elas precisam de nós. Dia 2. Quando a luz do dia finalmente chegou, foi um alívio muito grande, porque tínhamos conseguido sobreviver à noite. Então ficamos preocupados se o Alistair tinha sangrado até a morte. Quero dizer, não fazíamos ideia do que havia acontecido com ele e o quão grave ele estava ferido. Alistair! Alistair! Tinha sido um sentimento terrível, porque você sempre imagina o pior. Alistair! Nossos corpos e mentes estavam exaustos. Após quase 20 horas à deriva na água, o grupo está desesperado. Estávamos pensando algo tipo, é um novo dia e alguém vai passar por aqui. O que é aquilo ali? Ali, veja. Vimos alguns pontos brancos no horizonte. Eles estão vindo pra cá. Parecia um barco branco e ficamos simplesmente extasiados. Aqui! Socorro! Estamos aqui! Aqui! Ei, por aqui! Aqui! Eram apenas garças voando em nossa direção. Acabou com a nossa esperança. Foi devastador. Droga! Enquanto eles voavam para longe. Eu me senti tão desamparada. Totalmente desamparada. No banco de areia, o grupo está ficando desesperado. Clive, Brenda, Faye e Arthur estão presos no meio do rio Zambezi há quase 20 horas. Já se passaram mais de 12 horas desde que eu vi o Alistair pela última vez. Eles não têm ideia se ele ainda está vivo. Senti muita dor. Como agulhas por toda parte. Especialmente no meu braço. Eu não tinha percebido o que era até que consegui me sentar.
Estavam me picando. Umas 40 formigas. As formigas safari são um dos insetos mais ferozes do mundo. Elas foram atraídas pelo cheiro de sangue. As picadas desencadeiam uma onda de adrenalina em seu corpo. Isso tirou da inconsciência e provavelmente salvou sua vida. Alistair se força a seguir em frente. Foi difícil. Eu não conseguia ficar de pé. Eu estava me inclinando, usando meu braço esquerdo sobre o joelho para me dar suporte. Alistair percebe que é o único que pode encontrar ajuda para os outros. E já se passaram 24 horas desde o ataque do crocodilo. Ele perdeu muito sangue. Ele está fraco e desorientado. Ouvi um barco, mas eu estava longe do rio. Socorro! Socorro! Mas eu nunca conseguiria chegar ao rio a tempo. Socorro! Ei! Ei, aqui! Devia ter sido um avião ou algo assim, porque definitivamente não era um barco. Apesar da ameaça dos crocodilos, Alistair perde a consciência. No banco de areia, os outros estão começando a perder a esperança. Acontece que Alistair realmente ouviu um barco. Aqui. 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 Certamente eles vão vir. Tentei a sorte, mas não saía nada. Eles começaram a se afastar. No rio, seus amigos não podem fazer nada além de aguardar seu destino. Boas notícias. Brenda, por favor, Não pare. faça isso. Posso vê-los ali? Ali. Aqui! Incrivelmente, alguns canoeiros se aventuraram até essa parte do rio. Eles nos viram e pensaram: que pessoas estranhas pescando no meio do rio. Aqui! Socorro! Aqui! Não consigo descrever como me senti, sério. Foi simplesmente um alívio. Íamos ficar bem. Ainda havia preocupação com Alistair. Não tínhamos notícias dele há horas.
Eventualmente, o casal do outro lado do rio avistou Alistair. Eles o levaram para um lugar seguro, onde se reuniu com os outros. Apesar de seus ferimentos terríveis, os cirurgiões conseguiram salvar o braço de Alistair. Ele e Arthur ainda fazem viagens regulares de pesca juntos naquele mesmo trecho do Zambezi. Clive e Brenda ainda visitam a África regularmente. Clive e Brenda não vão mais pescar com a gente. Faye passa a maior parte dos finais de semana no mato, mas raramente sai para o rio. Sempre sinto ansiedade quando entro em um barco, mesmo agora, depois de todos esses anos. É uma experiência tão terrível, mas todos nós sobrevivemos, todos os 5.